Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Disse Jesus: Bendito sois meu Pai, pois a vossa verdade se revela, não aos sábios, mas sim aos pequeninos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no recinto do santuário e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, escutávamos aquelas palavras de Jesus, aquela sua exortação, que escutaremos também no Evangelho: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Hoje aqui no santuário nós celebramos os santos Francisco e Jacinta Marto, duas crianças que nos mostram como entrar no reino dos céus. Disponhamos-nos para acolher o seu exemplo, disponhamos-nos para perceber com eles como seguir Jesus Cristo e acolher a sua presença. E preparemos-nos para acolher a presença do Senhor que se faz presente no meio de nós, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Deus Todo-Poderoso,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei que, à imitação dos santos Francisco e Jacinta, vos sirvamos em pureza de coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
sobre aqueles que o temem. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os humildes. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os Aleluia, a manifestação das vossas palavras ilumina e dá sabedoria aos simples. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caros irmãos e irmãs aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado exorta-nos a esforçar-nos por sermos grandes diante de Deus e apresenta-nos as crianças como exemplo desta grandeza diante de Deus, dizendo-nos: se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Hoje, aqui no santuário, como vos disse no início da nossa celebração, nós celebramos os santos Francisco e Jacinta. Eles são, de forma muito especial, as crianças que Jesus hoje põe diante de nós como esses maiores no reino dos céus, como aqueles que devemos imitar. De facto, os santos Francisco e Jacinta Marto são imagem dessa grandeza, dessa santidade próxima de nós. Não falamos de coisas distantes, inacessíveis, estratosféricas. Falamos de realidades que têm que ver com a nossa vida, que nos estão próximas. E, de facto, quando contemplamos o exemplo dos santos Francisco e Jacinta Marto, temos a imagem de uma santidade próxima de nós. Eles são testemunho de uma santidade, antes de mais, geograficamente próxima, como é óbvio, porque viveram nesta terra, estiveram no lugar onde agora nos encontramos, podemos visitar as suas casas, podemos rezar junto dos seus túmulos, na Basílica do Rosário, aqui no santuário. São, por isso, exemplo de uma santidade próxima geograficamente. Não são personagens distantes. São pessoas que pisaram o chão que agora pisamos. Mas são também um testemunho de santidade próxima de nós do ponto de vista temporal. Isto é, não são figuras de um passado longínquo, perdidos na bruma da memória. Não. É possível ainda hoje contactarmos com os seus familiares, porque são temporalmente próximos de nós. Mas são, sobretudo, e este é o aspecto importante, eles são, sobretudo, o testemunho de uma santidade possível, acessível, próxima da nossa vida. Uma santidade que podemos perceber naquilo que foi o testemunho das suas breves vidas. Os santos Francisco e Jacinta Marto não fizeram atos extraordinários. Viveram uma vida simples, mas uma vida centrada em Deus. E por isso são estes grandes no reino dos céus. Contemplando o seu exemplo, compreendemos mais facilmente que também nós somos chamados à santidade. Porquê? Porque para sermos santos não precisamos de fazer atos extraordinários. Precisamos de viver a simplicidade da nossa vida, orientando-a para Deus, como souberam fazer os santos Francisco e Jacinta. Na primeira aparição de Nossa Senhora neste lugar onde nos encontramos, em maio de 1917, Nossa Senhora faz-lhes uma pergunta que é um desafio e uma exortação. Quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta dos pastorinhos, clara e firme, sem hesitações nem reservas, transformou as suas vidas de forma decisiva. À pergunta, quereis oferecer-vos a Deus? Responderam, sim, queremos. E esta resposta, simples e convicta, evoca a resposta do jovem Samuel que escutámos na primeira leitura. O jovem Samuel que ouviu o Senhor chamar e que respondeu de imediato, aqui estou porque me chamaste.
Mas a resposta pronta e clara dos pastorinhos evoca sobretudo a resposta de Nossa Senhora na Anunciação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eles foram grandes diante de Deus porque fizeram da sua vida uma oferta ao Senhor, uma oferta a Deus. É verdade que oferecer-se a Deus é exigente, implica esforço, implica o esforço permanente daquela tendência tão natural de nos fecharmos em nós próprios, de nos fecharmos nos nossos interesses. Oferecer a nossa vida a Deus implica esforço e sofrimento, como recorda Nossa Senhora aos pastorinhos, e depois ter muito que sofrer. Porém, Deus nunca nos deixa sós neste esforço. Deus não permite que nos faltem as forças para procurarmos viver de acordo com a sua vontade. Deus não permite que nos faltem as forças para procurarmos fazer da nossa vida uma permanente oferta a Deus. E por isso, Nossa Senhora, que diz aos pastorinhos e depois ter muito que sofrer, diz-lhes também: a graça de Deus será o vosso conforto. Foi o conforto deles, como será o conforto de cada um de nós que aqui nos encontramos hoje. Caros irmãos e irmãs, o que encontramos nas vidas dos santos Francisco e Jacinta é esta preocupação constante de viverem em contínua entrega e doação de si mesmos a Deus e, consequentemente, aos outros. Não com atos extraordinários, mas na simplicidade do seu dia-a-dia, na simplicidade das suas vidas. E é esta atitude a que Nossa Senhora convida aos pastorinhos de Fátima na primeira aparição e a que nos convida hoje a nós. É por isso também aquela resposta exemplar dos santos pastorinhos que nós somos desafiados a imitar. A nós, Nossa Senhora pergunta hoje: quereis oferecer-vos a Deus? E o desafio é sabermos responder como os santos Francisco e Jacinta: sim, queremos. Esta resposta simples e direta, sim, queremos, fez dos santos Francisco e Jacinta os santos que hoje conhecemos. Transformou as suas vidas. Fez deles modelos a imitar. Imitemo-los. Imitemo-los fazendo das nossas vidas uma oferta agradável a Deus. Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida. E digamos cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus. Oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses,
para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer como os pastorinhos em candura e simplicidade. Oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, com a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, com o Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, intercede por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os teus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê-me uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Para a distribuição da Sagrada Comunhão, as pessoas devem guardar a distância de segurança nas filas que farão. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou da sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra,
Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens e mulheres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, neste dia em que no Santuário de Fátima celebramos os santos Francisco e Jacinta, duas crianças, nós fazemos também a bênção das crianças aqui presentes, invocando sobre todas as crianças que aqui estão a bênção de Deus para que possam crescer em sabedoria e graça como o Senhor e possam imitar os santos Francisco e Jacinta. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Algumas informações para esta semana. Amanhã, domingo, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, com a oração do Rosário na Capelinha das Aparições às 10 horas, seguindo-se depois às 11 horas a missa no altar do recinto. Neste dia celebramos também o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. O ofertório nas missas reverterá a favor dos meios de comunicação social da Igreja. No próximo domingo celebramos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, terminando o tempo da Páscoa. Diariamente às 21h30 faz-se na Capelinha das Aparições a oração do Rosário, seguido da procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Recorde que a saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. Os peregrinos que quiserem deixar as suas ofertas podem fazê-lo nas caixas de esmola que estão também colocadas junto das saídas. Com a bênção final, o Presidente abençoa também os objetos religiosos que tendes convosco. Caros irmãos e irmãs, os santos Francisco e Jacinta Marto são dos maiores do reino dos céus, porque souberam fazer da sua vida uma oferta permanente a Deus. Imitemos-los nesta sua atitude. Desejo a todos um santo dia e um bom regresso a vossas casas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças